Na Guerra dos Tronos, ou você ganha ou você morre. No vídeo de hoje vamos ver quem vai ser o próximo a sentar no Trono de Ferro em Game of Thrones, o Trono de Ferro, falando só pela Galápagos Jogos. Fiquem aí. Em Game of Thrones, o Trono de Ferro, os jogadores são uma das 5 casas de Westeros que estão tentando espalhar toda a sua influência ou garantir a maior quantidade de poder para ser o próximo a se sentar no Trono de Ferro. Então, vamos ao setup. Cada jogador recebe todas as peças da sua casa, incluindo a sua cartela de influência, que é colocada no centro da mesa junto com todas as dos outros jogadores, as suas 5 fichas de influência, os seus 5 discos de personagem, com 4 coroas cada um, os seus 5 fichas de personagem e o seu baralho. E coloque suas 3 cartas de casa para ser feitos no baralho de eventos de encontros. Cada jogador vai pegar as suas 5 fichas de personagem, embaralhar elas, puxar 2 e escolher quais desses vão ser os seus líderes. Nesse caso, o líder escolhido ele permanece na mesa e todas as outras fichas voltam para a caixa. O líder que o personagem escolheu é removido o seu disco e é colocado os 4 de poder representados pelas coroas em cima da ficha do líder. E por fim, cada jogador compra 5 cartas. Então, depois de feito o setup, os jogadores podem começar a jogar. O player inicial pode ser escolhido conforme os jogadores preferirem e ele já pode tomar o seu turno. O Game of Thrones, o Trono de Ferro é dividido em vários turnos onde o jogador passa por 4 fases. A preparação, o suporte, os encontros e a resolução. Então, vamos ver cada uma delas. De início de turno, o jogador da vez, ele puxa uma das cartas para descobrir com quem que ele vai estar lutando. Nesse caso, a batalha desse turno seria contra os Tyrell versus os Lannisters. Caso eles puxem uma carta que seja da própria casa, o jogador da vez é que escolhe com quem que ele vai lutar livremente. Então, no caso aqui, os Lannisters. Então, resolvido quem vai lutar contra quem, esses 2 jogadores são considerados os jogadores ativos. Os 2 jogadores vão comprar uma carta e vão poder espalhar um de poder, ou seja, uma das suas coroas que está na sua ficha de líder, para qualquer um dos seus personagens nos disquinhos. E começando pelo jogador atacante, que é o jogador do turno atual, ele vai escolher um dos seus personagens e colocar para ser o personagem atacante. Ele vai colocar um pouco mais levemente para frente e com a face de espada virada para o centro da mesa. Depois disso, o jogador defensor vai escolher um dos seus personagens também, colocar ele levemente mais para frente, mas com a face de escudo virada para o centro da mesa. Depois da fase de preparação, nós vamos para a fase de suporte. Na fase de suporte, cada jogador, em sentido horário do jogador do turno atual, pode escolher se apoia um dos 2 lados. Quando ele oferecer o seu apoio, o jogador da vez pode escolher se ele aceita o apoio ou nega. Cada jogador só pode oferecer suporte uma vez por turno e a oportunidade é dada para todos os jogadores. Caso nenhum jogador queira dar suporte, ele simplesmente não participa dessa vez. Caso um jogador escolha dar suporte, ele vai fazer a mesma coisa, vai escolher um dos seus personagens, vai colocar levemente para frente e vai representar se ele está dando suporte para o defensor, virando o escudo para o centro da mesa, ou para o atacante, virando a espada para o centro da mesa. Depois da fase de suporte, cada um dos 2 jogadores ativos vai escolher uma das suas cartas da sua mão e colocar na mesa, e depois elas são reveladas. Caso os 2 jogadores tenham jogado cartas de números, acontece um encontro de hostilidade. Nesse caso, o jogador que tiver a maior soma de poder é o jogador que ganha. A soma de poder é o número da carta mais a quantidade de coroas que o jogador tem no disquinho do personagem que ele escolheu. Então, nesse caso aqui, eu teria 7 mais 4, 11, e eu teria aqui 8 mais 4, 12. Nesse caso, o jogador verde teria ganhado. Caso algum outro jogador tenha dado suporte para um dos 2 lados, as coroas do jogador seriam somadas para o lado que ele deu o suporte. Agora, caso os 2 jogadores tenham jogado uma carta de trégua, vai acontecer a trégua. E os jogadores vão ter que negociar pelo menos uma coisa que eles vão ganhar no meio da trégua. Os termos de trégua negociáveis são 3. Eles podem negociar que se passem 3 marcadores de poder da ficha de líder para a ficha de líder de outro jogador ativo. Eles podem escolher entre disseminar a sua influência para outro jogador ativo, ou eles podem escolher passar até 2 reféns. Os 2 reféns podem ser retirados do baralho, da mão do jogador
ou de algum refém que o outro jogador previamente tenha pegado. Caso os dois jogadores não cheguem num acordo que os dois saiam com algum benefício, os dois são considerados perdedores. E por último, se um dos dois lados, seja o defensor ou o atacante, jogue uma bandeira enquanto o outro lado jogue uma carta de número, aconteceu um resultado de traição. O lado que obviamente tem mais poder é o lado considerado vencedor, mas na fase de resolução o resultado vai ser um bônus diferente. Depois da fase de encontro acontece a fase de resolução. A fase de resolução ela depende do que aconteceu na fase de encontro. Se aconteceu um encontro de hostilidade e o jogador desafiante, o jogador ativo, foi o vencedor, o jogador ele pode disseminar uma das suas influências para o outro jogador e ainda vai conseguir capturar um dos seus reféns. Caso o jogador desafiante tenha ganhado, o jogador vai poder disseminar até 2 de seus poderes para alguns dos seus personagens e comprar 2 cartas. Em caso de resultado de traição, o jogador que foi traído, ele ainda é considerado perdedor, mas ele vai capturar um dos reféns do jogador que o traiu. Além disso, independente do resultado, o jogador que for considerado o perdedor perde metade da sua influência arredondada para cima, de volta para sua planilha do líder. E depois da fase de resolução, cada um dos jogadores ativos vai comprar até ficar com 5 cartas na mão. Feito isso, o jogador passa o seu turno e o próximo jogador é o jogador da vez. Ele vai simplesmente pegar e vai comprar uma carta e vai realizar a mesma coisa como sempre. Ele vai ser um dos jogadores ativos e vai olhar pelo deck de eventos qual jogador vai ser o jogador defensor. Antes de algum jogador sempre começar o seu turno, antes da fase de preparação, quem tiver um refém pode tentar soltar ele ou torturar ele. Caso ele resolva soltar um refém, ele devolve a carta para a mão do jogador e compra uma carta para o seu baralho. Caso ele resolva torturar um jogador, ele tem 2 opções. Caso ele torture uma carta ou de trégua ou de números, ele pode simplesmente escolher qualquer personagem daquele jogador e fazer ele perder 1 de influência de volta para o líder. Caso ele torture um jogador de personagem, nesse caso aqui a Cersei, ele vai para o descarte e aquele personagem perde 4 de influência. Caso um personagem fique sem nenhuma influência, aquele personagem é considerado morto e ele é virado para baixo, e para aquele jogador essas cartas aqui não servem mais para nada. Caso eu torture um personagem que seja a carta do líder daquele jogador, ele vai perder 4 de influência de volta para a caixa do jogo. Além disso, cada jogador na sua mão pode ter cartas de personagem. Essas cartas de personagem elas podem ser usadas somente em 2 ocasiões. Caso o personagem da carta que eu esteja jogando seja o personagem que eu escolhi para ser o atacante ou defensora, ou caso o personagem da carta seja o meu líder. E as cartas elas só podem ser jogadas no momento que a carta dizer que está escrito em itálico. Depois eu simplesmente resolvo o que está escrito no texto. E os jogadores vão jogando assim, turno a turno, até que um dos jogadores tenha conseguido disseminar toda a sua influência. Com isso, ele é declarado o vencedor. Ou então, caso um jogador tenha perdido todos os seus personagens. Nisso, o jogo termina imediatamente e o jogador que tiver a maior quantidade de poder é declarado o vencedor. Então, essas aqui foram as regras de Game of Thrones, o Trono de Ferro. Vamos às considerações finais. Então, essas aqui foram as regras do Game of Thrones, o Trono de Ferro. Finalmente nós temos um jogo que traz esse feeling de Game of Thrones, mas que não demore 5.000 horas. A gente até tem o Game of Thrones card game, mas a parte tu conversar, tu negociar, não é tão grande quanto o do board game. E esse daqui ele traz o jogo praticamente só na negociação, nas alianças, na traição principalmente. Ele é um jogo muito bom, ele tem o core de mecânicas do Cosmic Encounter, que já é um jogo bom, mas ele só vai até 5 nessa caixa base. Já tem uma expansão que traz mais 2 casas, podendo ir até 7, ou seja, que deixaria o jogo ainda mais treteiro por causa disso, né? Ele é um jogo muito bom, ele usa screen grabs, que são as fotos dos personagens nas cartas, nos tiles e tudo mais, o que pode deixar o jogo bem coisa para fãs jogarem, né, e tudo mais. Então, esse aqui foram as regras do Game of Thrones. Se vocês gostaram, deixa o like, se gostaram muito mesmo, adiciona os favoritos. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Se vocês quiserem jogar aqui Game of Thrones, o Trono de Ferro, ou o próprio jogo do Game of Thrones, ou qualquer um dos outros mais 350 board games, deem uma passadinha aqui na Lens, link aqui na descrição. Então era isso pelo vídeo de hoje. Feito então,
Até a próxima.